Bem-vindos ao Psim Áudio. Hoje, a gente vai mergulhar num material que, olha, questiona uma das nossas certezas mais básicas, né? A ideia de quem nós somos. Quando a gente fala eu, o que exatamente a gente quer dizer com isso? Pois é. A gente tende a pensar no nosso eu, ou ego, como capitão do navio, sabe? A consciência ali no centro de tudo, tomando as decisões. Exato. Mas o texto que a gente vai analisar hoje, que é baseado nos seminários do Jacques Lacan, propõe que a descoberta de Freud foi tipo uma revolução copernicana. Copernicana, como assim? Assim como Copérnico mostrou que a Terra não era o centro do universo, né? Certo. Freud teria mostrado que o eu não é o centro do nosso ser. Uau! Ok, vamos desempacotar isso. A nossa missão hoje é entender essa ideia que é bem radical. Como assim o eu não é o centro? Quem está no comando, então? De que a gente pode simplesmente olhar para dentro e se entender por completo é uma ilusão. O texto fala que a consciência não diz muito sobre o eu. É, exatamente por aí. A análise do texto mostra que, quando a consciência observa o eu, ela o vê quase como um objeto externo, não como sua própria essência. Um objeto? É. Se a consciência é transparente para si mesma, o eu não é. Ela não revela a totalidade, a substância desse eu, sabe? É como olhar uma foto e achar que você conhece a pessoa inteira só por aquela imagem. Que analogia ótima. Então, quando eu penso eu sou assim ou eu quero aquilo, na verdade eu estou olhando para uma imagem, uma construção, Isso. e não para o meu verdadeiro ser. Exatamente. O texto argumenta que essa é a grande virada freudiana. Ela nos tira desse lugar confortável de achar que somos mestres de nós mesmos e nos coloca diante de uma excentricidade. Excentricidade. É, o sujeito verdadeiro está em outro lugar, não nesse eu que a gente exibe para nós mesmos e para o mundo. Certo. Se o eu é essa construção, o que constrói ele, então? O material menciona muito uma coisa chamada ordem simbólica e relaciona com o trabalho do antropólogo Levi Strauss. Parece complexo. É um conceito central. A ordem simbólica é como se fossem as regras do jogo da sociedade que existem antes mesmo da gente nascer. Antes de nascermos. Sim. Inclui a linguagem que a gente fala, as leis, as estruturas de parentesco. É um universo de símbolos no qual a gente é inserido. Nós não criamos esse universo, entende? Ele nos cria. Entendi. Então o eu não nasce do nada, ele é moldado por essa rede de palavras, de regras, de relações que já estão aí. Isso. E é aqui que entra outra ideia poderosa do texto. O inconsciente é o discurso do outro. O discurso do outro. Não se trata de um porão escuro cheio de instintos reprimidos, mas sim de uma linguagem que a gente herda. É o discurso dos nossos pais, da nossa cultura, com as falhas e os desejos deles, que continua falando através de nós. Nos nossos sintomas, nos sonhos. Exatamente. Nos nossos sintomas, nos nossos sonhos. Isso explica aquela sensação de repetir padrões sem saber por quê. O texto chama isso de compulsão à repetição, certo? Perfeito. Estamos repetindo um roteiro que a gente não escreveu. Exatamente. Somos, de certa forma, condenados a reproduzir esse discurso que nos foi legado, até que, talvez através da análise, a gente possa entender que lugar a gente ocupa nele. Isso me faz pensar uma coisa. Muitas abordagens terapêuticas hoje focam em construir um ego forte, né? Sim, muito. Mas a análise que estamos vendo aqui parece criticar duramente essa ideia. Trata como uma tentativa de reforçar a ilusão inicial. É uma crítica direta, sim. Para essa linha de pensamento, o objetivo da análise não é fortalecer o eu, o mo forte, mas fazer o sujeito entender sua relação com essa construção. Entendi. O eu é visto como algo da ordem do imaginário, uma colcha de retalhos feita de identificações com imagens de outros, sabe? Tentar fortalecê-lo seria como polir a máscara em vez de entender quem está por trás dela. Se essas ideias estão provocando uma pequena revolução na sua mente, como estão na minha, não se esqueça de curtir este áudio. Assim, mais pessoas podem ter a chance de questionar o que pensam sobre o próprio eu. É um bom ponto. Crucial. No início do sonho, o eu de Freud está lá conversando, argumentando, como na vida real. O personagem Dr. Freud em cena. Isso. Mas, de repente,
Ele olha dentro da boca da Irma e vê algo horrível, indescritível. O texto interpreta isso como um encontro com o real, O real, com R maiúsculo. com R maiúsculo. Aquilo que não pode ser simbolizado, que está além das palavras e das imagens. É o objeto de angústia por excelência. Que imagem potente. Então, nesse momento de confronto com o real, o que acontece com o eu do Freud? Ele se despedaça. Como assim? O texto descreve como uma decomposição espectral. A cena se enche de outras figuras, amigos, rivais, outros médicos. Ah, Isso demonstra que o eu não é uma unidade sólida, mas uma série de identificações com outros, que se fragmenta diante daquilo que não consegue processar. O sonho revela a verdadeira natureza do eu como uma montagem instável. ok. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Resumindo o que a gente explorou hoje, o eu não é o centro, Não é? mas uma construção imaginária, quase um personagem, que a gente confunde com o nosso verdadeiro ser. Uhum. E esse personagem é moldado por um universo de linguagem e símbolos que a gente herda. A grande lição, então, o pulo do gato dessa análise, é esse descentramento radical do sujeito. Sim. A verdade de quem a gente é não está na consciência ou no eu, mas sim no inconsciente, nesse discurso do outro que se manifesta em nós de formas que muitas vezes a gente não controla. O material que a gente analisou nos deixa então com uma pergunta para refletir. Se o eu é uma construção, uma espécie de personagem que a gente interpreta num palco que não montamos, Com o roteiro que não escrevemos, quem ou o que está escrevendo o roteiro? uma questão fundamental para continuar a pensar. Para mais análises como esta e outros mergulhos na psicologia, sigam nosso canal Psi em Áudio. Até a próxima!